Esta noite ficará na história. Hoje executarei meus versos na flauta de minhas próprias vértebras. Bueno, gente, vamos ver quem dá a coluna vertebral do nosso programa de hoje. Eu me considero, assim, antes de tudo, um jornalista, né, sempre um repórter, né, e os meus livros, eu acho que são grandes reportagens, né, pelo menos, eu nunca me vi como eu sempre tive uma dificuldade de me ver como um escritor, assim, porque parecia uma coisa muito, um pedestal, assim, né, uma coisa de ficcionista que eu não sou. Tá aí, o jornalista e escritor Paulo César Teixeira e o músico, compositor e arranjador Pedrinho Figueiredo. E se a gente começou o nosso Ó de Casa com esse Mayakovsky provocador, com esse papo de flauta, é lógico que isso tem a ver com a presença do Pedrinho Figueiredo, mas essa sacudida no esqueleto, esse negócio das vértebras, da estrutura tão mayakovskiano de sacudir essas estruturas, isso tem muito a ver com esse papo que a gente vai ter agora com o Paulo César Foguinho. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Demétrio. É um prazer estar aqui contigo. Prazer nosso, um prazer muito grande. E eu não sei se tu concordaria, se tu concordarás, porque o microfone é teu, o momento é teu, com isso de algumas figuras, alguns espaços e alguns momentos da história deste pedaço de mundo, deste pedaço de sul da Terra, que sacudiram as vértebras, que propuseram, que enfrentaram, que, enfim, que foram transgressores no mais fértil e bonito dos sentidos. Eu estou falando isso porque tem vários títulos teus, vários trabalhos teus de pesquisa e como escritor, que pegam figuras, lugares, momentos assim. Mas antes de tu falares disso, arqueólogo das sombras. Olha que essa aí, porque também tem algo nessa história de luz e sombra, né? Para ser transgressor, se joga com sombra e luz. Que papo é esse de arqueólogo das sombras? Na verdade, isso foi uma tirada de um amigo meu, o Fabrício Silveira, que é jornalista e escritor também, um estudioso também da comunicação, que ele me veio um dia com essa, não, o teu trabalho é de um arqueólogo das sombras. E é um pouco nesse sentido, né, de buscar figuras e cenários transgressores, né, de buscar um pouco o lado B da história da cidade. O meu trabalho é muito voltado para a história recente de Porto Alegre, né? Então, e já desde quando eu militei no jornalismo, eu trabalhei um certo tempo na revista Isto É, São Paulo e Rio de Janeiro, né? E lá também eu gostava de fazer aquele tipo de matéria que o Nino Carta chamava de cena brasileira, né? Que era sair pelo Brasil buscando personagens que não eram famosos, não eram conhecidos, né? Dar visibilidade a pessoas na sua vida, né? Que são tão importantes quanto qualquer sujeito famoso, né? E contar histórias dessas pessoas, né? E os meus livros, de certa maneira, eles trazem essa preocupação, né? De falar de personagens como a Negalu, como o professor Darcy Alves, né? O músico Darcy Alves, ou lugares como a Esquina Maldita, né? Que são cenários e personagens que não são tremendamente conhecidos do grande público, né? Pois é, tem um prazer. Esse prazer estaria presente de qualquer forma, mas tem um matiz do prazer de estar nesse papo aqui contigo hoje, que é o fato de eu ser de uma geração que conviveu com esses lugares e essas figuras, ainda que muito menos do que gostaria, por diferenças de idade, enfim, por razões da vida, né? Mas que, enfim, toquei, né? Toquei com os dedos estas histórias. Então, quando... É muito louco isso do arqueólogo das sombras, me agradou muito essa imagem, porque tem a ideia de trazer à luz as coisas, mas também tem o fato de que seja uma Negalu,
seja o professor Darcy, meu querido professor Darcy, seja um espaço como a Esquina Maldita, para citar 3 títulos teus que tu citaste, entre tantos, eles tinham muita luz, né? Eles também tinham a sua própria Exatamente, luz. exatamente. E uma luz que pegava muita gente. Mas é claro que não pegava as maiorias, porque estava dentro de uma ideia de maldito e de lado B. Isso tem a ver com a tua forma de ser, com o teu interesse ao longo da vida? Eu acho que sim. De certa maneira, eu sempre me atraiu esses personagens, essas histórias, né? E eu também, até por uma certa timidez, assim, eu nunca fui muito protagonista dos lugares por onde eu passei, né? Eu sempre fui mais um observador, uma testemunha. Eu sempre gostei de olhar, de observar as coisas, né? Mas um boêmio, sim. Sim, mas, por exemplo, na Esquina Maldita, que era um espaço boêmio que tinha ali na Sarmento Leite com a Oswaldo Aranha, né, que era o lugar nos anos 70 e 80, quer dizer, mais 60 e 70, onde se reuniam os estudantes, né, os chamados hippies da época, quer dizer, aquela fauna maluca, aquele pessoal um pouco fora do convencional, né? E eu era muito jovem naquela época, então eu cheguei a viver o finalzinho da Esquina da Maldita mais como uma testemunha do que como um Alaska e protagonista. Marius. O Alasca, o Marius, o Estudantil, né, e o Copa 70, eram os 4 bares que havia ali naquele point boêmio. Eu acho que eu já sou um pouquinho depois, porque eu tenho na cabeça a coisa do Alaska e do Marius. O Estudantil certamente não peguei. E o Copa 70 me dá dúvida, mas eu acho que é porque mais puxado para a Cidade Baixa tinha o Copa 82, tu vê que já dá uma diferencinha De ali uma década, na mais ou menos. entrada mais ou menos do que antigamente seria a zona da Ilhota e do Areal e tal. Isso Que é também um lugar muito atraente, né, de se contar histórias, né? sem A dúvida. Cidade Baixa é um lugar que hoje é o que o Bonfim foi nos anos 70 e 80, eu acho que hoje é a Cidade Baixa, assim, enquanto um bairro boêmio popular, digamos, popular no sentido de acessível, né, de estar numa região central, de ter bares com preços mais em conta, né. Eu acho que a Cidade Baixa, e pela formação da Cidade Baixa, por ter sido ocupada por negros, né, e acho que parece que também italianos e judeus, eu não tenho bem certeza, mas certamente por negros, por descendentes de escravos, até porque era uma região muito alagadiça, né? Quem morava lá eram os pobres, né? Eram as pessoas que não tinham condição financeira de morar num lugar melhor, né? Então a Cidade Baixa tem toda essa raiz negra, essa raiz popular, né? Do carnaval, da boemia, a ilhota, né? Com o Lupicínio Rodrigues. Pois é, aí tu me falas nessa coisa boêmia. A Cidade Baixa sempre teve essa vocação, de uma maneira diferente da de hoje, mas é legal que isso da antiga é que deu o substrato, deu o molho para ela ser o que ela é hoje. Pelo menos é a impressão que Eu a acho que gente dá tem. legitimidade a ela, né? E tem um Enquanto bairro personagem, boêmio cultural. e tem uma personagem que tu trabalhas de uma maneira super bonita, que é a Negalu, tu citaste aqui, que eu via na Cidade Baixa. Eu sei que ela estava em toda parte, e isso está no teu livro. Exatamente. Né? O cara chegava, o agito era garantido, porque ali estava a Negalu. Dentro desse ponto de vista um pouco contracultural, estamos falando de uma época ainda de regime Ditadura militar. autoritário, de ditadura civil e militar, enfim. Mas a Negalu eu vi ali no Marrom Glacé, perto do TID, naquela banda. A gente se conhecia, né? Mas eu era um piá, né? E a gente admirava tremendamente, desde o tempo em que a Negalu era solista de coisas maravilhosas no coral da URGS, nos Coral da anos URGS e 70. da OSPA também. Eu me lembro de ouvir o funeral de um rei Nagô, eu era criança, e dizer, mas que solista é esse aí, esse super baixo aí, né? Aquela Tu voz de conheceste, tu trovão foste e tal. amigo, tu te interessaste pela personagem antes de qualquer intimidade, como é que é isso? A Negalu era um negro, né, homossexual, que se tornou um personagem muito popular em Porto Alegre nos anos 70 e 80, especialmente justamente pela coragem de assumir a sexualidade, né?
além de ser solista da OSPA e do coral da OSPA e da URGS, foi também estudou balé clássico, né? Foi também vocalista de banda de rock, e era uma figura extremamente carimbada daquela época, né? Eu cheguei a conhecer a Negalu através de amigos comuns, né? De frequentar rodas em que ela também frequentava. Ela sabia quem eu era, mas a gente tinha uma diferença de idade de 10 anos, 14 anos, na verdade. Então, na juventude, quando tu tem 18 e o outro tem 30, né, isso é uma diferença muito grande em termos de vivência, então eu nunca cheguei a ser amigo próximo dela, né. Mas eu havia feito um livro sobre a Esquina Maldita, em 2012, e um capítulo desse livro era dedicado a Negalu, porque ela era um dos personagens mais importantes, mais emblemáticos da Esquina Maldita, né, desse point boêmio que a gente falou anteriormente. E eu, quando eu fiz esse livro, eu percebi que toda vez que eu falava da Negalu na Esquina Maldita, havia assim, uma comoção. Assim, aquilo ali atraía muito o interesse das pessoas, né? E aí me deu a vontade de transformar aquele capítulo num livro à parte, né? Enfim, de contar a história da Negalu. Né? Porque, ao mesmo tempo que a gente não está falando de uma cidade imensa, uma metrópole imensa. Porto Alegre não é isso até hoje. Naquela época, em termos culturais, talvez ainda mais circunscrita um ambiente. Então, são personagens que são conhecidos, mas que são, sobretudo, queridos. As pessoas que fazem depoimento para ti têm um afeto muito grande. Eu tenho esse afeto pelo professor Darcy. Eu convivi muito com o Darcy, enfim, tive a sorte de coincidir com ele na noite, mas também gente muito mais jovem do que eu seguia o Darcy por onde ele andava na Cidade Baixa. Ele era um símbolo da Cidade Baixa. Como é que foi biografar? É assim que tu dirias? Ou é um livro sobre, ou é inspirar-te no Darcy? Não, o Darcy é uma biografia mesmo, uma biografia autorizada, né? Porque foi feito com ele ainda vivo, né? Aliás, é uma coisa da qual eu me orgulho muito, é ter feito esse livro sobre o professor Darcy Alves no momento em que ele estava em plena lucidez, estava muito ativo, ele tocava nos bares da Cidade Baixa, ele era uma figura exatamente como tu está falando, muito querida, muito carismática na Cidade Baixa, e aquele momento foi um momento de reconhecimento do trabalho dele, da figura dele, que eu acho que ele almejava que acontecesse, né? E me lembro da noite do lançamento do livro no Bar Parangolé, em 2010. Ele estava muito feliz. Né? Eu me sinto que muito... nesse final, desculpa te interromper, claro. Era a casa dele e era o templo dele. As pessoas, vamos lá ver o professor. E aí eu Exato. me impressionava, porque às vezes pessoas muito novinhas. Pois exatamente. Eu conheci o professor Darcy já na década de 2010, justamente na Cidade Baixa, pelos bares. E eu vi aquela figura, que ele tinha um Opala ou um Maverick antigo, não sei bem, sempre de terno e gravata, né, com o violão a tiracolo, e tocando nos bares. E eu percebia que aquela figura atraía a atenção, o carinho de pessoas, de músicos jovens e do público em geral. Né? E eu pensei, pô, esse senhor acho que vai render uma reportagem. Né? E conforme eu fui conhecendo ele e conversando com ele, eu pensei, não, isso rende um livro. Né? E acabou que a gente fez uma biografia lançada em 2010 e tal. Mas, olha, não foi fácil escrever o livro do Darcy, porque ele era um pisciano, né? Ele era muito lacônico. Né? E reservado, né? Exato. Discreto. Não era aquele cara escandaloso da noite em absoluto. Não tomava, pelo menos assim, não sei se tinha alguma vedação, algum histórico, mas ele não tomava nada alcoólico. Ele bebia uma cervejinha, né? mas era muito de leve. Era uma coisa né? muito interessante, assim, né? A figura dele. Quando a gente combinou de fazer o livro e tal, eu propus a ele aceitou. Marcamos uma entrevista, né? E lá no Parangolé, se não me engano, né? E para minha surpresa ele me apareceu com uma folha de almaço que tinha assim uma espécie de currículo dele, né? Com quem ele havia tocado. Ele tinha Nelson Gonçalves, Silvio Caldas, tinha assim uma constelação, né? De cantores da música popular que ele tinha acompanhado ao violão, né? E ele achou que aquilo ali estava resolvido para fazer o livro. Né? Então, aí o livro, na verdade, foi saindo aos poucos. Assim, eu percebi que a gente
tinha que conversar, Um pouquinho tomar uma espremendo, tá? cerveja e tal. Ele tocava, e aí a gente foi aos poucos, aí durante um ano a gente ficou conversando, né? E aí o livro finalmente saiu. Era um cara de uma generosidade tremenda, inclusive, acho que em grande parte responsável por um surgimento entre os jovens de músicas de seresta e choro, que hoje resultou em algumas coisas muito bonitas, né? Eu poderia citar, poderia fazer escolarmente uma lista das tuas coisas, são muitos trabalhos, como tu disseste, tu também tem a tua atuação de jornalista em grandes veículos, enfim, mas este escritor, eu gosto muito do que tu fizeste com o Edgar Vasques, né, que é uma parceria tremenda de quadrinista. Depois tu tens também A história dos Cindy Bancários, né? isso, que é fantástico. O Cindy Bancários, uma história de luta, e isso eu posso dizer a partir de um ponto de vista de breve bancário em algum momento e de músico há tantos anos, um tremendo apoiador da cultura em todas as suas formas, enfim. Acho que dá para dizer que tu tem um casamento, uma parceria bacana com a Libretos também. Sim, né? todos os meus livros foram pela Libretos. O que tu queres falar do teu trabalho de escritor? Das tuas coisas, de outros títulos que eu não falei, enfim. Eu me considero assim, antes de tudo, um jornalista, né? Sempre um repórter, né? E os meus livros, eu acho que são grandes reportagens, né? Pelo menos, eu nunca me vi como eu sempre tive uma dificuldade de me ver como escritor, assim, porque parecia uma coisa muito um pedestal, assim, né? Uma coisa de ficcionista que eu não sou. Eu me considero um jornalista na essência, né? Que gosta de contar boas histórias e justamente boas histórias, histórias que atraem o público e que sejam representativas de uma época e que tragam personagens não tão conhecidos do grande público, né? Aliás, hoje, quando eu vejo, às vezes, no manchetes de jornal, títulos de jornal falando da esquina maldita, né? Às vezes eu vejo na Zero Hora, o bar da esquina maldita, o último bar da esquina maldita fechou, não sei o que e tal, que foi quando o Mários fechou. Eu digo assim, eu acho que a esquina maldita se tornou uma expressão, um espaço conhecido na história da cidade, muito graças ao meu livro, né? Porque antes era uma coisa restrita a uma bolha, né? Restrita a um gueto de pessoas que tinham vivido aquela época, né? Eu acho que o meu livro contribuiu para tornar esse espaço, para que esse espaço ocupasse o lugar que merece dentro da história de Porto Alegre, né? Nesse sentido, eu te perguntaria, tu não é da grandiloquência, tu não é da dramaticidade, talvez isso te soe exagerado, mas tu te sente fazendo justiça, levantando essas figuras e esses lugares e esses tempos? Eu acho que sim, mas sabe, quando eu lancei o livro do professor Darcy, eu me senti como se eu fosse um instrumento da cidade, ou de uma parte da cidade, que quisesse que um dia aquela figura tivesse o reconhecimento que lhe era devido. Né? Eu me senti quase assim um instrumento de uma vontade que estava um pouquinho além de mim. Né? Então, nesse sentido, sim, eu acho que eu tenho o prazer de fazer a vontade de justiça, né? No bom sentido, né? Da expressão, dessa maneira. Né? O que eu acho assim, que bom que é um orgulho para Porto Alegre que tenha existido uma Negalu, e que tenha existido uma esquina maldita e que tenha existido um professor Darcy Alves, né? E trazer à tona esses personagens, né? Tirá-los das sombras, como um arqueólogo, né? Que está cavocando o chão, né? Para trazer isso sim, eu me sinto orgulhoso disso. Com esse sentido de modéstia e utilidade, e o seu brilho de pesquisa e de texto, teve aqui na Beira do Fogo, jogando luz sobre algumas coisas belas conosco, brevemente, o Paulo César Foguinho. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, Demetrio. E parabéns pela volta do programa. Estava todo mundo, puxa vida, faz muita falta. Em parte é a mesma ideia, é um pouco a mesma ideia, de jogar luz sobre algumas coisas que, enfim, neste caso ainda reforçado pela nossa função de emissora pública. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo, como sempre, mas que saudade que eu tô do meu gateadinho. Solta o meu gateadinho que eu quero cevar a palavra.
março de 1971, Luiz Ayrton compareceu ao Instituto de Artes, local de testes e ensaios do coral da URGS. Quando o viram chegar, alguns rapazes se dirigiram ao regente Nestor Weinholtz. Maestro, tem um sujeito aí que deseja cantar com a gente, mas é muito desmunhecado. Vai ser um desastre, disse o porta-voz dos incomodados. Deixa comigo. Vou fazer um teste bem difícil, respondeu Nestor, achando graça da situação. Inesperadamente, o rapaz afeminado saiu-se muito bem ao repetir os sons mais graves do piano. Em seguida, o maestro acelerou a melodia para que ele reprisasse as frases musicais, o que o candidato fez com precisão e desenvoltura. Agora vou fazer o teste final, anunciou Nestor, e largou a nota mais aguda de tenor, que a Negalu ricocheteou com naturalidade. O regente virou-se para os moços que antes haviam feito a troça e agora, boquiabertos, espiavam pela porta entreaberta da sala. Aprovado! Com essa voz, pode desmunhecar à vontade.
Vocês sentiram a atmosfera que está referida no nome desse tema? Será que vocês sentiram um cheirinho, um silêncio, uma tensão, por que não, de um quarto do bebê? Ou será que, como eu também, vocês lembraram lá do início do nosso programa de hoje, daquela anatomia sonora do Mayakovsky, da flauta nas vértebras, as vértebras e o som da flauta. É uma imagem e tanto, a gente pegar a flauta e imaginar ela como uma coluna. Ela é a coluna deste cara, que já estava mais do que anunciado, não adianta eu fazer suspense. Agora já tocou, já viram, chega de suspense, já disse o nome dele, não tinha dito o nome de quem vem amadrinhá-lo, desse outro grande músico. Muito obrigado, Pedrinho Figueiredo, muito obrigado, Hilton Vacari. Maravilha, prazer imenso estar aqui, Demétrio, prazer imenso te ver aí no ar de novo, prazer imenso a gente poder ver que flui a nossa música, né, com essas costuras fantásticas que tu fazes aí, né, nessa cultura platina, que tanto influencia a música que eu faço também, né, então maravilhoso, sinto-me muito bem aqui. Muito obrigado pelo convite. E o Wilton Vacari aqui fazendo um costado especialíssimo aí. Pois é, cara, a gente tem tantos, a gente brinca com isso, né? Tantos e tantos assuntos, porque somos dois conversadores e nos conhecemos há muito tempo, sim, mas principalmente porque vamos falar de ti, vamos falar da tua trajetória, e é assunto de dar água pela aba da carona, porque o que o sujeito fez não é pouca coisa. Mas deixa eu começar pelo que a gente acaba de escutar, porque eu vou usar, da maneira mais agradecida, um trabalho belíssimo que foi feito a partir de uma homenagem a ti, de um reconhecimento muito raro, muito incomum e muito justo, né? Acho que na opinião de todo mundo, a ti, que foi a homenagem feita pela OSPA, que se chamou De Lá Pra Cá, porque pegou toda a tua trajetória, do cara que cumpriu 60 anos, do cara que toca desde guri, e deu uma espinha, né? As vértebras todas dessa trajetória para a gente encostar no Mayakovsky de novo. Em um dado momento, porque isso está no YouTube, está muito bonito, está registrado, enfim, essa apresentação, esse espetáculo, tu falas deste tema, né? E eu agora estou com mais um interesse, uma atenção nele, que é a pegada do Hilton. Conheço o Hilton há muitos anos, então essa mão da samba, da tonada cujana, da coisa hispano-americana, e o quarto do bebê. Vamos começar por aí, fala deste teu tema. Olha, esse foi... a gente acompanha uma gravidez, né? Da minha ex-mulher, mãe da Juliana, que é minha filha mais velha, e a gente fica assistindo de longe. Por mais que a gente queira participar, o máximo que a gente consegue fazer é engordar junto. E elas emagrecem e a gente não. Né? Formam-se duas barrigas, uma vai embora e a outra não, né? E eu acho que o grande lance foi quando esse quarto do bebê era o quarto da Juliana, e que tem uma coisa muito legal, porque dentro da família, né, o avô dela tinha por hobby a marcenaria, e fez todo o quarto dela. Nós, de assistentes dele, assim, né, auxiliamos, mas, de fato, foi ele que construiu tudo. Então, tinha berço, tinha armário, tinha tudo feito por ele, né? Muito legal, né? E aí tinha uma rede e tudo mais, e quando estava para ficar pronto, né, eu estou dentro do quarto lá, fazendo alguma coisa, e aquela paradinha para descansar, assim, e naquele momento... sabe, eu acho que caiu uma porta de um armário assim na cabeça, assim, porque foi a hora que eu me dei conta. Eu digo, nossa, tá vindo um bebê aqui para dentro. Talvez tenha sido o momento mais assim, sabe? Teve aquele momento do chute na barriga, que é muito impressionante, porque aí tu acredita que de fato tem um ser, né, nascendo ali, se criando, né? Mas aquele momento, para mim, né, a gente fica nessa condição sempre do homem que só assiste de fora, né? Ali foi a minha chave, né? Então veio assim a felicidade, a responsabilidade, né? A vontade de ver acontecer, o medo de ver acontecer, né? Foi fazendo uma misturada, né? Por isso é que a música, ela tem essa coisa, ela leva a uma coisa realmente
de ápice, assim, mas ela tem uma certa dramaticidade. Uma tensão que bonita que se resolve depois. Hilton, e aí nasceu como samba no teu ouvido ou nasceu como samba, ou ar de samba no ouvido do Pedro? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, né? E obrigado ao Pedrinho por esse convite e a ti também, Demétrio. É que eu tenho assim eu não sou um grande estudioso dos ritmos, né? Eu me criei ouvindo esses ritmos lá em Santa Rosa, na quase fronteira com a Argentina, e isso se incorporou comigo, né? Esses ritmos todos. Eu acho que eu toco esses ritmos e agora falando da samba, né? Com o sotaque brasileiro, porque a gente ouve choro, samba e todos esses ritmos que tem no Brasil e coloca nessas variações argentinas e uruguaias, latino-americanas, que são inúmeras, né? Desde o começo, quando o Pedrinho mostrou essa música, que fez parte dos discos lá do Borghetti, se falava em samba, mas a maneira que eu toco, um argentino vai ver, ele vai dizer que não é uma samba, né? Tu comentaste ali que em alguns momentos ela fica outro ritmo, né? É que é uma coisa bem complexa, né? Isso é muito legal, porque isso são tudo coisas que estão no ouvido, na fibra de um musicaço como tu és, né? Também com uma tremenda trajetória que a gente também, por uma coincidência nesse caso, conhecia os dois ainda na minha adolescência, mais ou menos a adolescência de vocês. Pedro, por isso mesmo eu te pergunto, quando tu falaste no de lá para cá, no início de tudo, tá, quarto do bebê, tu não era bebê, mas 16 anos tá mais para bebê do que para 60, né? Tu tinha 16 anos quando começa a história. Fala um pouquinho dessa pegada da arrancada. É muito bacana o que aconteceu. Eu fui apadrinhado, embora o meu padrinho não soubesse disso, né? Porque foi uma ausência que teve como apadrinhamento, né? O Plauto Cruz não podia ir à Califórnia de 1981 para tocar com o Peri Souza, Estrela Guria. Mal de padrinho, uma né? E aí, provocado por esse impedimento do Plauto, o Peri, então, alguém vai e indica para o Peri, se eu não me engano, já era o universo ali, o Vitor Hugo, o Caco Coelho, já era uma turma que eu tinha conhecido na Vindima, em Flores da Cunha, onde eu passei o maior frio, a menos 2 graus, numa barraquinha, não sabia o que era. Chegando né? do estado do Rio, chegando... você bem que num lugar que faz um friozinho. Eu sou serrano, né? Eu sou de Teresópolis, né? A gente tem frio, mas não a menos 2 e nunca de barraca, né? Eu nunca gostei de acampar, mas foi aquela experiência de guri, tinha o festival lá, era um festival bacana, eu tinha um grupo do Bonfim ali, o Arte Final, passou uma música, fomos lá concorrer, era legal porque o festival tinha coisas de música popular e tinha coisas de música regional, Cara, né? mas aí nem 16 tu tinha? Ali não tinha 16, foi exatamente quando eu cheguei aqui, em 81, tinha 16 anos. Chegando, fomos para esse festival, lá eu conheci o Peri, conheci o Caco, conheci o Vitor Hugo, e aí costura esse negócio lá para o final do ano e o Peri, então, vai à minha casa para pedir para minha mãe se o moleque podia ir até Uruguaiana com eles, né? Com seus 16 anos. Até para viajar, precisava autorização nessa época aí, né? O cara, se a mãe não chamega, não tem carreira, velho. Era bem por aí, né? Então foi uma coisa muito legal, daí nasceu uma amizade imensa com o Peri, né? Ficamos parceiros para sempre, né? Gravei discos do Peri, gravei músicas do Peri no meu disco, interpretei músicas do Peri diversas vezes, instrumentais também. O Peri era um grande compositor de música instrumental também, embora a gente conheça mais as canções dele. E quando eu montei agora nesse concerto da OSPA, que eu fico muito orgulhoso de ter recebido essa homenagem, fico muito feliz, aprendi muito com muita gente ali da orquestra, o Manfredo é um maestro admirável, assim, que está na direção artística da orquestra, né? E trata sempre com muito carinho o material que chega para ele, isso é muito legal, sabe? Tu vê o tipo do telefonema que tu recebe, sabe? Vem cá, aqui, quando chega no compasso 192, aqui, a viola, dessa nota aqui, eu vejo que ela está com um atraso em relação ao anterior, é isso mesmo que tu quer fazer em tempos diferentes? Sim, Manfredo. Ah, tá certo, achei que pudesse ser um erro aqui de impressão. É um cuidado, nota por nota,
nota por nota trabalhada, é incrível. E agora eu estou com a partitura dele, que ele me emprestou, para eu ver as correções que a gente fez durante os ensaios. É fantástico, eu estou vendo todas as observações que ele colocou, é muito legal, um carinhosíssimo, né? E aí, para esse concerto, eu queria tocar o tango do Peri, que eu gravei, que é um tango chamado Andréa. E aí, para colocar o Peri, né, assim, colocar quem é o Peri Souza, né, dentro da música do Rio Grande do Sul, que é um compositor importantíssimo, eu botei a abertura com Estrela Guria, né, que foi, botei Noite de São João, na verdade, abre essa música, ficou como um medley, assim, né, um pupurri, 3 músicas juntas, né, que era para localizar o Peri. Então Noite de São João, que é a música talvez mais conhecida do Peri, Estrela Guria, que é uma música bastante conhecida, que tem essa conexão enorme comigo, e aí toquei o tango, né, com a orquestra, ficou belíssimo o arranjo. Ficou genial. Eu São essas imagino costuras. que esteja disponível, né? Eu assisti, Tá eu disponível. vi que está em YouTube. Não percam, inclusive do ponto de vista de sonoridade, de tudo isso, está uma coisa muito agradável, muito boa de ouvir. Quando eu comentei, não é uma homenagem comum, é uma homenagem que se justifica por ser um grande músico, sem dúvida, um dos grandes instrumentistas do país, na sua linguagem, nas suas linguagens. Agora, não só isso, tem a tua relação com o mundo orquestral e o arranjo e tal. Mas vamos seguir esse papo depois de vocês fazerem o que bem entenderem aí. Eu acho importante só anunciar, porque eu e o Wilton, a gente tem uma proximidade imensa, né? A gente toca junto há muitos anos, né? E o Wilton integrou o grupo do Borghetti, onde eu estou lá há 35 anos. O Wilton esteve um tempão lá com a gente, né? E quando ele saiu para montar o quarteto. E o quarteto eu trabalhei muito como técnico do quarteto nos primeiros discos, mixei os 2 primeiros discos, a gente tem uma proximidade ali histórica também. E o Patinete foi que provocou uma jogada muito legal, que foi me convidar para tocar junto com o quarteto, num daqueles grandes encontros que o Patinete promovia, né? Então, a gente vai tocar Mas Tá Bonito, que é uma canção do Wilton, belíssima, né? Uma música instrumental que ganhou lá em Santa Rosa, lá no Musicanta, aquela linha instrumental e tudo mais, né? Vai costurando as coisas. Fica aqui uma homenagem para o Peri, uma homenagem para o Patim, para tanta gente, afinal de contas, que tá de outra forma por aí, né?
Mas está mesmo, né? Vai estar bonito. Pois é, um diálogo redondinho de dois artistas, de dois músicos, duas linguagens e tal, tem a sua complexidade, né? Tem os seus caminhos, tem que dominar esses caminhos. A maior parte dos excelentes músicos que vieram aqui na Beira desse Fogo dizem que aquela questão da divisão entre o erudito e o popular não cabe, que as pessoas lidam com a música boa, e a música boa tem vários formatos, vários espaços. Mas existe uma complexidade do trabalho da orquestra, do trabalho do arranjo, e eu quero voltar nisso aí. Essa é também a tua praia, né? Muitas vezes uma orquestra faz um trabalho com um músico popular, com um solista, eventualmente com um cantor, sem que ele seja do ambiente da orquestra. Nós já vimos isso muitas vezes. Mas não é exatamente o teu caso. Quer dizer, tu és um cara que tem uma ligação com a orquestra. Isso vem de uma formação inicial de guri lá no Rio de Janeiro, vem da estrada, vem das tuas parcerias com orquestras, como é o caso da Ubra, enfim. Conta um pouco disso aí. Olha, eu acho assim, a sonoridade vem da minha formação, né? Eu tinha 3 anos de idade, saí perseguindo uma banda marcial que estava passando na frente da minha casa, fugi de casa, né? E aí a minha mãe me captura, né? E eu fico tambor, perturbando, né? E ela foi muito esperta, assim, ao invés de simplesmente me dar o tambor e fazer o moleque calar a boca, não. Ela foi se informar e naquele ano seguinte, janeiro a fevereiro, tinha 1 mês de um curso de férias da ProArte. A Fundação ProArte é uma fundação muito legal, que tinha subvenção também vindo do governo alemão, da mesma estrutura, que eu não sei bem se é governamental ou se é de uma fundação, mas da mesma estrutura que também auxiliava a dona Eva Sofer aqui no Teatro São Pedro. Lá tinha o senhor Theodor Heuberg, que era um batalhador, assim. Passou a vida inteira morando dentro de um prédio em construção, que era o prédio da ProArte, onde tinham as aulas. As aulas que aconteciam nessa época aí juntavam mais de 1.000 pessoas, 1.000 alunos, gente vindo de toda parte para ter aula lá. Era uma coisa quanto é idade ou gurizada? De tudo quanto é idade. E aí foi a grande jogada, porque me colocaram dentro de uma sala para ter iniciação musical. Tu imagina um piá que tinha gostado de ver uma banda marcial, eu faria 4 anos em fevereiro, ou seja, estava há 1 mês de fazer 4 anos, entro numa sala que tem tudo. Tem o tambor que eu queria, mas tinha flauta doce, tinha violino, tinha violão, tinha marimba, tinha xilofone, tinha vibrafone, piano. Eu digo, pá, dali então... Dependendo do caso, tem que atar um guri desse dentro de uma sala como essa. Eu sei que muito pedagógico não parece, mas psicopedagógico, mas já pensou que estrago? Foi muito legal, foi muito legal. Dali então eu comecei com flauta doce, comecei com piano e esse foi o meu mundo. Obviamente, esse universo era um universo mais próximo da música erudita, da formação da música clássica, assim, música de concerto, né? Grandes nomes que andaram por lá, né? Como a família Jafé, o Alberto Jafé, a Deise Luca, o professor Carrasqueira, o João Dias Carrasqueira, que foi quem me deu a minha primeira flauta doce, depois, aos 8 anos, me deu a minha primeira flauta transversa também, fiquei tendo aula com ele, né? Ele é pai de uma grande pianista, Maria José Carrasqueira, um flautista maravilhoso, que é o Antônio Carrasqueira, né, o Toninho Carrasqueira, como o pessoal chama, que é um flautista fantástico também. Então, esse universo, a sonoridade ficou. A sonoridade ficou, eu saí para a música popular um pouco mais tarde, né? Fiquei estudando piano, né? Fiquei estudando flauta, à distância, quando possível ele ia a Teresópolis, né? E chegou a passar férias na minha casa lá, que era uma forma também de eu manter as aulas. Isso ficou, Demétrio, como sonoridade, e quando eu vim para cá, que eu me interessei muito pela questão da música folclórica, achei aquilo uma sonoridade completamente diferente, que eu nunca tinha escutado, né? Eu saí desse mundo, não busquei mais esse universo da música erudita. De repente, quando voltou, eu estava na condição de frequentador dos ensaios da OSPA, sem nem conhecer ninguém, sabe? Ia lá só para ouvir, assim, eu digo, bah, que legal. E aí, rapaz, o Francisco Gomes, Chiquinho, trompetista, de uma família que cuidava do prédio do Instituto de Artes lá, um monte de gente trabalhando, o Chiquinho trabalhava lá também, ele começa a
por gentileza e por amizade, não, esse livro é interessante, a me indicar coisas para ler sobre orquestração. E eu começo a aprender sobre orquestração. Eu sou absolutamente autodidata nessa parte da orquestração. E em 1997, o Tiago Flores me pergunta, o maestro da UBRA, né? E aí ele chegou e disse, já vi teus arranjos aí em gravação, em disco, tudo mais, mas tu escreve para orquestra de câmara? Só tem esse jeito, né, Demétrio? Sim, escrevo, maestro. Vou dizer que não, né? Tiago teve aqui num tremendo de um papo sensacional. Eu fico pensando as coisas que tu recolheste da trajetória. Naquela época se usava mais esse termo, eu não gosto de discutir esses termos, mas da trajetória no ambiente nativista, que tinha gente muito boa na criação de melodia, sobretudo, eu acho que sobretudo melodia, enfim, não sei se tu concorda, e o quanto, da mesma maneira como tu foi lá resgatar aquele ouvido de criança e aquela formação para coisas que tu fez depois, isso casou com algo que tu escutou de grandes figuras. E é sempre desagradável, difícil citar, porque fica gente de fora, mas tu contas, quando tu falas da tua trajetória nesse baita espetáculo, nesse baita evento, tu conta do teu encontro com o Borges, tu conta do teu encontro com algumas pessoas que também tinham uma sacação harmônica e de arranjo que deve ter entrado na tua munição, né? Com certeza. Eu acho que o que foi mais fácil para eu me aproximar eram as pessoas que trabalhavam com o que vieram a chamar de música popular gaúcha depois, né? Pior ainda do que o nativismo, né? Foi esse selo música popular gaúcha. Né? Porque tudo isso nos separa. Né? Cada vez que a gente levanta uma bandeira com um nome desse, a gente fica separado do resto do Brasil. Né? Eu acho que a gente tem que fazer música brasileira. Né? Então, por isso, nesse concerto, eu fiz questão de abrir com um samba, que é o samba que abre o meu disco também, né? Que o Márcio Gobato, que é o teu produtor aqui, foi o produtor executivo do meu disco, e abre com Primeira Impressão, que é um samba. E aí, quando eu convidei o Giovanni Berti, eu digo, Giovanni, vai abrir com um solo de pandeiro, Giovanni. Entra uma metaleira, dá 2 acordes e é um solo de pandeiro. Ele é brabo de pandeiro, fechou. Mas sentiu a pressão. Um solo não tinha passado nunca na cabeça dele que estaria solando na abertura de um disco. Né? E a ideia era justamente isso. É o mesmo disco que tem a samba gaúcha, o mesmo disco, sabe, que tem vaneirão, é o mesmo disco que tem uma bossa nova, que tem samba. Né? Então, é essa ideia, e eu gosto essa mistura toda, pelo menos assim, é muito verdadeira para mim, porque é a minha essência mesmo. Né? A minha essência é uma mistura. E às vezes pode ser mais fácil para a gente pensar nessa facilidade de um cara ser empapado do ponto de vista da orquestra, da sonoridade da orquestra na música popular ou vice-versa, pensando em música dos Estados Unidos, por exemplo, em grandes compositores de um certo período. Mas aqui não é tão fácil. Nós tivemos um período em que essa associação era mais frequente da música popular com a linguagem da orquestra, com o conhecimento da orquestra. O Pedrinho também nos dá a graça de trazer isso de uma maneira muito bonita. O tempo está no nosso garrão. Eu quero que vocês, Pedrinho, tu sobretudo, o Wilton tem uma trajetória que a gente tem que trazer separadinha aqui uma hora para conversar sobre ela, mas o que tu quiseres dizer para as pessoas antes da gente arrematar esse programa daquela maneira que tu inventaste, e qualquer cobrança, por favor, dirija-se a Pedro Figueiredo. Não, vai ser bom. Hoje uma surpresa os aguarda aí. Atenção, o pessoal que está curtindo vai ter uma coisa muito bacana aqui no encerramento desse programa. Mas o que eu quero deixar esse convite, já que tu lançou mão também desse vídeo que está lá no YouTube, né, que é o concerto de Lá Pra Cá, Pedrinho Figueiredo com a OSPA. Vai ser muito bacana, se vocês puderem apreciar. Foi feito realmente com muito carinho. Todo ele tem uma justificativa, cada música ali tem realmente uma costura, né, na minha trajetória e no que eu vim descobrindo aqui do que era a música produzida no Estado e como aquilo me batia, e traduzir isso para arranjos orquestrais, para uma orquestra sinfônica, colocada à disposição pelo Manfredo Schmidt, né, e pelo pessoal que faz a parte da curadoria artística da Sinfônica. Então isso também foi um grande prazer. Né? Mas ainda tenho mais uma para contar rapidamente, que é o mesmo Tiago Flores, em 2000, eu já tinha feito vários arranjos para a UBRA, né? Aí muitos arranjos já tinha produzido para a UBRA, lá 4 anos depois daquele 97, e ele me pergunta, e para a Sinfônica tu escreve? Claro, Tiago. Vou dizer que não. Mesmíssima resposta. Como não? O como não entra muito bem para essas coisas, né? Wilton, graças.
Tá. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E o Pedrinho, os trabalhos que ele faz, né? Tem toda essa bagagem aí, eu recomendo muito. Legal. O canto está retornando, né? O canto está retornando à sua caminhada com aquela sensação de coisa não interrompida, né? Só quem fez um alto no caminho, como diziam os tropeiros, como a gente dizia às vezes no rádio. Nós continuamos, então, nos continuamos vendo. Olha lá, passou o bichão lá em cima, tu viu? Até a próxima lua, com Cantos do Sul da Terra.